da maneira que nós entramos, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 ao versículo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 3, 14 ao 22. A minha Bíblia é a NVI, eu não sei como é que vai estar a tradução lá em cima. Amém, queridos? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Tome assento. Olhem para mim, por gentileza. Olhem para mim, por favor. Eu vou tentar passar para vocês aqui algumas informações para que a gente possa tomar uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que escolher um lado. Amém? Em cima do muro é morno. E nós não podemos sermos crentes mornos. Então preste atenção. No livro do Apocalipse, apresenta 7 igrejas. 2 dessas igrejas só recebem elogios do Senhor. São 2 igrejas que escolheram realmente servir a Deus e debaixo de aflições e dificuldades, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna chega a dizer que ela era uma igreja pobre, financeiramente falando pobre. Era uma igreja perseguida. E Jesus ainda avisa a eles: olha, vai vir outra perseguição. Mas é uma igreja rica. Jesus a classificou como uma igreja rica. E Filadélfia é aquela igreja que perseverou na palavra, e Deus colocou então uma porta aberta que ninguém pode fechar, e é uma igreja que todo mundo gostaria de ser, e acho que todo pastor gostaria de pastorear, a igreja de Filadélfia. São 2 igrejas que só receberam elogios do Senhor. 4 igrejas
receberam elogios e repreensão do Senhor. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Essas 4 igrejas receberam tanto elogios como repreensão. Eram igrejas que perderam o primeiro amor, que estavam aceitando doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, de Jezabel. Era uma igreja que estava tolerando ensinamentos imorais, imoralidade sexual, e ela recebeu essa repreensão, mas ela tinha suas qualidades. Era a igreja que colocava à prova os seus obreiros, para saber se poderiam levar eles ao ministério, e descobriram, colocando à prova, que não mereciam ter ido por ministério. Às vezes a gente quer ajudar, consagra, sem colocar à prova, e depois acaba trazendo problemas para nós. Igrejas que praticavam caridades, igrejas que eram zelosas pela palavra, mas tinham seus defeitos. E Deus Jesus Cristo tanto elogiou a igreja, mas sempre disse: tenho contra ti. E esse tenho contra ti vem acompanhado de arrependa-se. Arrependa-se. É por isso que eu não acredito em alguns pastores e pregadores que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Se nós não vivermos um cristianismo verdadeiro, nós vamos ter uma grande surpresa naquele dia. Mas o que me chamou a atenção, a igreja de Laodiceia, é que esta igreja não recebe elogio nenhum. Veja que 2 receberam elogios, sem repreensão. 4 receberam elogios, com repreensão. Mas a igreja de Laodiceia, ela não recebe elogio algum. E o que mais me assusta é que, além dela não receber elogio nenhum, ela também não é repreendida por imoralidades. Não tem falsa doutrina. Não tem prostituição. Aparentemente, é uma igreja normal, sem muitos problemas, sem muitas disciplinas, sem precisar excluir alguém. Não tinha rebelião. Mas dessas 7 igrejas, a Laodiceia era a única que estava dando ânsia de vômito em Jesus. As outras que ele apresenta os problemas não estava dando ânsia de vômito, mas Laodiceia estava. E o que isso tem a ver conosco, pastor? A maioria dos teólogos entendem que essas 7 cartas, essas 7 igrejas, são os períodos da igreja na terra. E a última carta, a última igreja é Laodiceia. E nós estamos então vivendo o período de Laodiceia. E nós vamos ter que escolher um lado aqui. Por que período de Laodiceia? E se você olhar para as igrejas de várias denominações, se você englobar todo mundo, você vai perceber que a maioria das igrejas estão mais preocupadas com dinheiro do que com salvação. Que é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se gabava que era rica. Uma igreja que batia no peito: sou rico, não tenho falta de nada. E se você é filho do rei, se você é filho de Deus, não pode faltar nada para você. Se você é filho do rei, se você é filho, você precisa ser rico, você tem condições de ser rico, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é dono do ouro e da prata. Essa igreja
essa pregação está causando ânsia em Jesus Cristo. E é interessante que quando a gente olha para as igrejas, a gente vê isso mesmo. A maioria das pessoas estão vindo para a igreja para melhorar de vida, para ter um padrão de vida, porque se eu servir um Deus poderosão, esse Deus aí vai, logo, logo estou morando num condomínio fechado. Se eu for fiel a Ele no dízimo, na oferta, Ele vai me colocar em outro patamar. Então a preocupação da igreja não é salvação, a preocupação da igreja não é servir a Cristo, a preocupação da igreja é se dar bem nas costas do Cristo. Essa igreja é considerada uma igreja morna. E por que ela é considerada uma igreja morna? Porque para se tornar morno, precisa misturar o quente com o frio. E é interessante que Jesus, quando ele estava aqui, ele sempre falou por parábolas, porque as pessoas da época entendiam muito por parábolas. E Jesus sempre utilizou os meios para que as pessoas pudessem entender a mensagem que ele queria trazer. E aqui em Laodiceia é interessante, porque Laodiceia, ela ficava mais ou menos numa região central, e de um lado tinha uma cidade chamada Hierápolis, do outro lado uma cidade chamada Colossos. Essa cidade de Hierápolis, ela era muito conhecida mundialmente, na sua época, por causa das águas termais. Águas quentes. Muitas pessoas do mundo inteiro iam para lá para poder banhar nessas águas quentes e ser tratado de alguma enfermidade. E do outro lado, na cidade de Colossos, inclusive Paulo escreve a carta aos Colossenses, que é a cidade de Colossos, era conhecida por as suas águas refrescantes, frias. Também era águas boas, tratáveis. Algumas regiões, a água ficava muito gelada, era bom mergulhar na água gelada, mas era água muito boa para beber também, ela é muito fresca aquela água, aquelas águas que saem da bica, gostosa de beber, natural, tinha lá em Colossos. Só que as águas que vinham para Laodiceia, ela vinha dos arquedutos, porque eles puxavam um pouco de água de Colossos e um pouco de água de Hierápolis e trazia para a cidade. Aí misturava a água quente com a água fria, dava morno. E por que Jesus disse eu vou vomitar? Porque se você pegar um copo de água morna e você beber, vai te dar ânsia de vômito. Tudo que foi feito para ser quente ou para ser frio, o morno fica ruim. O café você tem que tomar ele bem quentinho. Café morno não é legal. Sim ou não? Perde o sabor. Uma comida, uma lasanha fria, tem gosto para tudo. Mas uma lasanha que sai quentinha, que você parte ela, que o queijo está derretido, dá de 10-0 na fria. Dá ou não dá? Sim ou não? A igreja do Senhor Jesus, ela nasceu debaixo do fogo, da glória e do poder de Deus. E essa igreja, ela tem que continuar sendo quente, fervorosa, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo pentecostal, cheia de dons espirituais. E quando isso é abafado, a igreja se torna uma igreja morna, e a morna será vomitada. E nós precisamos escolher um lado: ou nós somos uma igreja quente, cheio da glória, ou então nós não prestamos para nada, uma igreja fria. Quem quer ser cheio da glória, cheio do poder? Igreja, ela precisa ser quente na sua essência. Aleluia. Agora presta atenção.
Como que a igreja se tornou uma igreja morna? Ela se tornou uma igreja morna porque ela deixou de valorizar o que é espiritual, o que é sagrado, para valorizar o que é terreno, perecível, profano. E como é que nós vamos fazer, pastor, para valorizar o que é espiritual? Aí é que está o problema. Nós precisamos voltar na essência. Porque se você não voltar lá na essência, se você não fizer de novo o alicerce, a base do cristianismo verdadeiro dentro do teu coração, você não vai conseguir se aquecer novamente. Porque você já está impregnado com as coisas do mundo, você já está impregnado em busca de ter muito dinheiro, de ter muitas coisas, de se vestir com a melhor roupa, de viajar. E a sua mente já está cauterizada nas coisas desse mundo. E mesmo que Deus diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, você sabe que quem ama o mundo não tem o amor de Deus, não tem comunhão com Deus. Mesmo você sabendo, você não consegue se desvencilhar de amar o mundo e achar o mundo maravilhoso. Você não consegue. Até porque a prosperidade, ela é uma espada de dois gumes. Nem todos têm condições de ter riquezas e continuar sendo um crente fervoroso. A maioria dessas pessoas que enriquece se esfria espiritualmente. Como que Deus conseguiu tirar o povo de Israel do Egito? Quando eles estavam no estado de miséria total. Enquanto eles estavam sendo bem tratados no Egito, e eles desobedeceram uma ordem e se casaram com as egípcias e com os egípcios, eles começaram a se dar bem. Começaram a ficar rico, casa boa, comida boa, tudo do bom e do melhor, sendo tratado no melhor país da época, que tinha a maior tecnologia da época, tinha tudo do bom, era o Egito. Eles estavam como se estivesse hoje nos Estados Unidos da América. Eles estavam lá vivendo do bom e do melhor. Sabe o que aconteceu com eles? O desejo de ir para Canaã se afundou. A visão de Canaã desapareceu. Mas Deus tinha que tirá-los de lá. Então Deus fez com que o rei do Egito esquecesse da bonita história de José e disse: esses hebreus estão numerosos demais, vamos oprimi-los. E para oprimi-los, escravizá-los, na escravidão, na miséria, na pobreza, debaixo de açoites, comendo pepino e cebola. Aí eles desejaram sair do Egito. Eles só foram desejar sair do Egito quando estavam na pobreza. É a mesma coisa. A gente pergunta aqui: quem está esperando a vinda de Jesus? Levante a mão. Levanta a mão. Quem está esperando Jesus voltar a qualquer momento? Levanta a mão. Você está esperando? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você tem certeza que você está esperando ou você só levantou a mão porque é normal levantar a mão quando faz uma pergunta dessa? Mas como assim, pastor? Então deixa eu lhe dizer. Você já ficou em ponto de ônibus esperando o ônibus? Já? Aí você está lá 10, 15, 20, 30 minutos, o ônibus não vem. Como é que você fica? Calmo, sereno, tranquilo, agoniado, nervoso, agitado? Vai na fila do banco. Tem lá 40 pessoas na tua frente. E aí o caixa sai para almoçar. Vai na fila da lotérica, aquele sol quente, você do lado de fora e nada da fila andar. Você não fica agoniado, sim ou não? Porque esperar deixa as pessoas agoniadas. Então deixa eu falar uma coisa, levantar a mão é fácil, mas o que nós temos que ter é esse desejo no coração. Eu desejo Jesus voltar. Aí eu acordo de manhã e eu digo: eu não sei se eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, ou se eu fico chateado, porque eu já estou 50 anos esperando e Ele não vem nos buscar. Eu não sei se eu acordo de manhã e falo: Senhor, mais um dia, eu pensei que eu ia acordar no céu. Ah, Deus, tá difícil, Senhor, tá difícil. É luta atrás de luta, é tentação e o Senhor não volta. É assim que como é que você está esperando?
agoniado, nervoso, que Jesus não volta. Você já está coçando as cabeças. Oh, meu Deus, mais um dia que eu tenho que trabalhar, mais um dia que eu tenho que estudar, mais um dia que eu tenho que correr atrás das coisas, mais um dia que eu tenho que pagar a conta, e Jesus não vem, não. Porque parece que esse mundo está bom demais. Como que se torna uma igreja morna? Olha para mim, a igreja morna, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Mas agora não. Eu tenho coisas para fazer ainda. Eu tenho coisas para conquistar ainda. Morno. Isso é morno. Como é que é a igreja morna? Eu vou para a igreja. Mas não é que eu quero o poder de Deus, a glória de Deus, sentir a presença dEle, receber dons, ser usado por Ele, não. Eu vou para a igreja porque eu quero que o pastor ministre uma bênção, que eu preciso conseguir um emprego. Eu quero ajeitar meu casamento. Não é que eu quero o poder de Deus, não, essas coisas não, dons espirituais, ser usado por Deus, ganhar alma, não quero nada disso não. Eu quero que o pastor seja usado por Deus e profetiza na minha vida que eu vou casar. Que eu vou conseguir comprar aquela casa. Vir para a igreja é o lado quente. Coisas materiais é o lado frio. Aí você fica morno. Você não tem força nem para dar glória a Deus, porque ainda não está falando que você quer a sua casa, ainda não está falando que você quer emprego, não estão falando nada disso, estão falando de coisa do céu, e você não está ligado no céu, porque você está morna, e a pessoa morna não consegue se ligar no céu. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ter coisas. Qual é o maior sonho, o maior desejo de uma pessoa morna? Conhecer Paris. O maior sonho é conhecer Israel. O maior sonho, meu maior desejo é ir para os Estados Unidos, na Disney. E do crente quente, o meu maior sonho é Jesus voltar para buscar a igreja. O meu maior sonho é ver Deus face a face. O meu maior sonho... Porque se você falar de sonho, eu também quero conhecer alguns lugares. Mas o meu maior sonho é estar na glória com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu maior desejo é ver Deus face a face. Quem tem esse sonho? Quem tem esse desejo de ver Deus face a face? Então nós precisamos voltar à nossa origem, ao nosso alicerce, para poder ser um crente quente. Então eu preciso falar quem nós éramos e quem nós somos. Eu disse um pouco ontem, nós éramos condenados. Nós nascemos condenados, sim ou não? E a condenação, queridos, ela era tão forte, porque quando Deus criou o ser humano, escute isso aqui, Deus criou o ser humano com um propósito. Mas qual o propósito de Deus com o ser humano? Não é para o ser humano. O propósito de Deus com o ser humano. Deus fez o ser humano para se relacionar com Ele, para conversar com Ele, para andar com Ele. Por isso que Deus fez o homem com o poder de raciocinar, de falar, de andar, de amar, para que pudesse se relacionar com Ele. E todo final da tarde Deus descia e andava com o homem, falava com o homem, e ensinava tanta coisa para o homem, aquela coisa gostosa. Mas o homem decidiu desobedecer, decidiu pecar. Então Deus não pode conviver com o pecado. Mas escute, quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou o mundo de tal maneira lá quando Jesus veio, Ele já amou lá no Éden. Porque quando o homem pecou, ele poderia fazer o que com o homem?
ele poderia destruí-lo. Eu não criei o homem para viver na desobediência e no pecado, desfaço agora a obra. Mas ele já nos amava de uma tal maneira que ele preferiu dar um castigo para nós, ele preferiu nos afastar do Éden do que destruir o que ele criou. E quando o homem começa a pecar de novo em Gênesis, que ele começa a crescer e multiplicar, eles comeram o fruto da ciência do bem e do mal, porém o mal prevaleceu. Longe de Deus o mal prevaleceu, e nisso que o mal prevalece, então eles começam a praticar todo tipo de iniquidade. Mas Deus já havia amado o ser humano de uma tal maneira que ele não quis desfazer do homem. Por isso que quando o texto fala, e arrependeu-se Deus, a tradução correta não é que Deus se arrependeu, porque se ele tivesse arrependido, ele ia destruir o homem com Noé e tudo, mesmo Noé sendo justo. Mas na verdade, a King James, em 1611, a Bíblia King James, ela traz a tradução literal, é que Deus entristeceu-se. Deus entristeceu de uma tal maneira que era uma dor, e isso pesou no coração. Ele tomou uma decisão de desfazer de todos os homens que viviam na iniquidade, e isso pesou no coração. Esse peso é de pesar, ou seja, Deus se entristeceu tanto como quem se entristece com uma dor de luto. Sabe a dor de luto, que você perdeu alguém que você amava muito? Então é essa tristeza que Deus sentiu. Não é que ele se arrependeu de ter feito a criação, é que ele se entristeceu de uma tal maneira, porque ele tinha que tomar essa decisão, e ele sabia que muitos iriam morrer, mas ele já amava o homem de tal maneira, que quando ele encontrou o justo Noé, ele deu um jeito de fazer a arca, e salvou a humanidade, para dar uma nova sequência à humanidade, e aqueles que viveram na iniquidade foram mortos. Deus poderia desfazer ali, multiplicou a humanidade, multiplicou então a iniquidade, eu vou desfazer de tudo, mas ele já nos amava. Mas quando chega em Moisés, Deus criou a lei. Agora eu quero que você entenda isso. Deus criou a lei santa, pura, perfeita e agradável. A lei era tão santa, tão pura. E para que é a lei? A lei, ela só serve para quem infringe a lei. A lei não serve para quem anda na lei. A lei, ela só serve para quem infringe a lei. Então Deus estabeleceu o que é pecado, o que não é pecado, o que é correto, o que não é correto, o que ele aceita, o que ele não aceita. E a lei foi feita para detectar o cidadão que infringe essa lei. Só tem um detalhe, o quê? Todos os seres humanos não conseguiram cumprir a lei, todos os seres humanos vivem no pecado. Então, aí Romanos 8, Paulo vai dizer o seguinte, o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Nos absolver da condenação eterna. Por mais que a lei de Deus quisesse nos absolver, ela era obrigada a nos condenar. Ela não tinha força para nos absolver, de tão perfeita e pura e santa que ela era. Presta atenção nisso aqui. A lei é como um juiz. O juiz não tem poder de absolver e de condenar, sim ou não? Tem ou não tem? O juiz tem, mas ele fala, vamos para os autos. Aí está lá o vídeo provando que a pessoa matou, está lá as provas de áudio, tem testemunha, tem tudo lá que comprova que a pessoa infringiu a lei, a pessoa roubou, a pessoa matou. E aí, vamos supor que é uma situação gravíssima, e vamos supor que o Brasil tivesse pena de morte. Aí o juiz fala assim, olha, por mais que eu queira te absolver, eu não posso te absolver, o seu crime é gravíssimo, e você está condenado à prisão perpétua. A gravidade dos nossos pecados é tão grave diante da lei, que a lei se tornou enferma, enfraquecida. Era impossível para a lei, ela não tinha força de nos absolver. E ela chega diante de Deus e fala, Deus, o Senhor me fez santa, pura, perfeita. Eu não tenho como, eu sei que o Senhor ama o ser humano, mas se o Senhor não fizer nada, eu sou obrigada a puni-los. E a punição é o inferno. Eles estão condenados eternamente no inferno e posteriormente no lago de fogo. Eu não tenho como absolvê-los. A lei chegava assim, olhava, só enxergava pecado. Condenado. Condenado, condenado. Condenada. Condenado. Condenado.
condenado. A lei era assim, condenado. Ela olhava, quanto mais perto o ser humano se aproximasse da lei, a lei ia dizer, condenado, condenado, condenado. Todos estão condenados ao inferno. Todos. Aí, Deus resolveu dar a última chance para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora presta atenção, queridos. Jesus Cristo veio num corpo de homem. Homem pecador, mas ele não cometeu pecado. E por que Jesus Cristo veio num corpo de um homem? E deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente que valoriza muito esse corpo humano, a Bíblia diz que quando Jesus veio num corpo humano, foi um período de humilhação. Ele saiu do corpo celestial glorificado para habitar num corpo humano, e para ele isso era humilhante. E a gente fica se gabando do nosso corpo, e é por isso que Paulo vai dizer, vivam a vida gemendo, desejosos de sair desse corpo terreno, dessa casa terrena, e encontrar um edifício celestial, espiritual, ou seja, trocar esse corpo carnal, corruptível, por um corpo espiritual incorruptível. Esse tem que ser o nosso desejo, e gemer pela vinda de Cristo, para a gente trocar esse corpo. E a gente valoriza tanto essa carne, e a valorização dessa carne é que tira de nós o desejo de ser cheio da glória de Deus. Eu não estou falando que desejamos morrer, eu estou falando que a gente deseja que Jesus volte logo, que Jesus venha logo, que o arrebatamento aconteça hoje, para a gente estar num corpo glorioso ao lado do nosso Jesus. Então, quando Jesus veio num corpo humano, por que ele veio num corpo humano? Nesse estado de humilhação, sabe por quê? Porque o pecado, ele é cometido pelo homem. Então, o pecado precisava ser punido num corpo de um homem. Mas o homem não poderia ter pecado. Jesus, então, ele veio como homem, mas ele não pecou como homem. E ele foi punido, a carne dele foi punida para poder punir o pecado que afastava o homem de Deus. É por isso que ele foi moído, esmagado pelo teu e o meu pecado. Por isso que ele foi espancado, chicoteado, coroa de espinho na cabeça dele. Por isso que ele foi esmurrado, por causa do teu e do meu pecado. Por nossa culpa foi ele moído, por causa das nossas transgressões foi ele transpassado. O castigo que acabou trazendo paz para nós caiu sobre ele, e o sangue dele foi vertido numa cruz, que era para ser o meu e o teu sangue, caiu sobre ele. Por isso que Romanos vai dizer assim, Paulo diz em Romanos 8:1, agora pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde está a igreja morna? A igreja morna é a igreja que ela não valoriza esse derramamento do sangue, esse sacrifício de Cristo. A igreja morna, ela não quer nem saber se Jesus morreu pelos pecados dela. A igreja morna só quer saber que ele ressuscitou e todo o poder foi dado nos céus e na terra. E aí é que entra a igreja morna. Eu quero me aproveitar desse poder. E esse poder é que é para fazer de mim uma vida melhor.
Mas na verdade ele não morreu na cruz para te dar um padrão de vida melhor. Ele morreu na cruz para tirar você do inferno e colocar você na rota do céu de glória. Então você estava na prisão perpétua. Prisão perpétua, sabe o que você diria na prisão perpétua? Eu só saio daqui num caixão. Não tenho mais planos. Não tenho mais vida. Eu não sei se eu vou ficar aqui 5, 10, 20, 30, eu não sei quantos anos eu vou ficar aqui, mas eu só saio daqui num caixão. Não tem mais projeto, não tem mais nada para mim. Eu estou condenado até a morte. Enquanto você está lá desiludido, condenado até a morte, o policial entra, bate na cela, bum, bum, bum. O que foi, seu policial? O senhor está livre. Não tem, eu peguei prisão perpétua, não tem mais instância, não tem mais recurso, eu sei de tudo isso, mas você está livre. Como assim livre? Outra pessoa escolheu ficar no seu lugar. Uma pessoa inocente vai pagar no seu lugar. Você pode sair, vá viver a sua vida, vá a seus projetos, vá casar, vá fazer a sua vida, mas você não se sentiria em dívida com essa pessoa? Sim ou não? Olhe para mim, igreja. Você não se sentiria em dívida com essa pessoa? E a dívida é grande ou pequena? Fala alto, grande ou pequena? Grande. E você costuma pedir muito para quem você deve muito? Porque a gente só pede muito para quem a gente não deve nada. E é aqui que está o alicerce, aqui que está a base. Quem eu era? Eu era um condenado à prisão perpétua, eu era um condenado ao inferno, lago de fogo, e ninguém poderia me tirar da rota do inferno. Eu estava condenado pelos meus pecados, mas Jesus, Ele morreu na cruz, Ele perdoou os meus pecados, Ele me lavou, Ele me redimiu, Ele me tirou da prisão perpétua, e isso precisa ser valorizado. Quem entendeu está dando glória a Deus. Quem entendeu já está alegre. É aqui que está a nossa alegria. A nossa alegria de servir a Deus não está em resolver causas impossíveis. A nossa alegria em servir a Deus. Eu estou aqui hoje porque eu era um condenado. Eu estou aqui hoje porque Ele me tirou do inferno. Eu estou aqui hoje vivendo essa paz, vivendo essa alegria, porque o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. Glorianda labanai, xerbianda labastante comanai, chuindenébias. Quem está sentindo a presença dele aqui hoje, levante a sua mão para o céu, por um minuto, abre a tua boca e glorifica, abre a tua boca e glorifica, e eu vou fazer um apelo a você, não dê glória a Deus de pensamento não, Deus te deu boca, você sabe gritar gol do seu time, abra a tua boca e grita glória, adore Ele é digno, o que Ele fez por você, a sua família jamais teria condições de fazer. Orianda labanai, xerbianda labastante comanai, chuindenébias. E balabalabalabanai. O preço que foi pago para te resgatar, ninguém teria condições de pagar. Olha, quem está recebendo essa palavra, já está saindo da mornidão e indo para o quente. Quem está quente está fervendo. Não dá para você ouvir essa palavra e não dar glória a Deus. Não dá para você ouvir essa palavra e permanecer indiferente. Esta é a verdadeira palavra que edifica e que nos faz desejar estar com esse Jesus que nos tirou daquele lugar. Glorianda labanai, xerbianda labastante comanai.
O maior problema da humanidade nunca foi a morte, nunca foi enfermidade, nunca foi finanças, nunca foi problema conjugal. O maior problema da humanidade era a condenação eterna no inferno, e isso só Jesus Cristo pode fazer na cruz do Calvário pela tua vida. Agora, eu me tornei devedor a Ele, e se eu me tornei devedor a Ele, eu não tenho condições de ficar pedindo muita coisa não. Eu só consigo agradecer, 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 agradecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só que a igreja morna, além de não agradecer esse ato, ela achou pouco e ela quer mais. Aceitar a Jesus só para não ir para o inferno não vale a pena. Eu aceito esse Jesus, mas eu quero uma casa, eu quero um carro. Jesus para mim não é o meu libertador. Jesus para mim não é o meu salvador. Jesus para mim, Ele é o meu gênio da lâmpada, que está a meu serviço, que eu esfrego a lâmpada, Ele aparece e eu falo, eu quero 3 pedidos, eu quero 3 desejos, e se o Senhor não me realizar esses desejos, eu te tranco na lâmpada de novo. Eu vou nas igrejas por aí que a lâmpada está o tempo todo, o gênio aí, ó, o gênio liberando tudo. Eu quero nessas igrejas que o gênio fica me servindo. Eu não quero para uma igreja que eu tenha que servir esse Jesus. Eu quero ir numa igreja que esse Jesus venha me servir e realizar os meus sonhos, os meus desejos. A igreja morna. Eu vou dar um motivo para você dar um grito de glória a Deus. Já dei vários motivos, mas vou dar um. Para você glorificar e entender a raiz. Olha só, a lei de Deus, a santa e perfeita, pura e agradável lei de Deus. A lei que ela olhava para cada um de nós e nos condenava. Aí você entregou sua vida para Jesus. Aí você foi lavado pelo sangue de Cristo. Aí a lei chega e começa a olhar o seu pecado. E ela não consegue enxergar o seu pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a lei olha para você e diz assim: absolvido. Absolvido, 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 absolvido. Quem está absolvido aqui da condenação, levante as 2 mãos para o céu e dê o melhor glória a Deus que você pode dar. E outra coisa, absolvido não é porque você não comete erros, não é porque você não comete pecado, é que o sangue de Cristo nos purifica dos pecados. Agora, qual é a diferença do cristão verdadeiro das pessoas ímpias? É que as pessoas ímpias, elas pecam por prazer. Elas gostam de pecar, elas gostam de se prostituir, elas gostam de se embriagar, elas gostam dessas coisas, e no outro dia ela acorda dizendo: foi gostoso ontem, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Essas pessoas estão condenadas ao inferno, e nós cristãos, a gente não quer pecar, nós não temos prazer no pecado, e quando a gente comete algum deslize, alguma falha, alguma coisa, o Espírito Santo que habita em nós, ele vem diante de nós, e a gente diz: Senhor, eu não quero essa vida, me perdoa, tem misericórdia, eu não quero fazer isso. Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo essa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso sim eu faço. Miserável homem que sou. Quando a gente comete algum deslize, a gente diz: Senhor, tem misericórdia, eu sou miserável, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua salvação, mas o teu amor. Glorianda labanai, xerbianda labastel. Aleluia. Isso precisa ter um valor. Isso precisa ter um valor de primícias. Isso precisa ter um valor de primícias. Isso tem que ter um valor de primícia. O maior problema da humanidade é o inferno. E a gente trata isso como se fosse uma besteirinha e coloca os nossos problemas como se fosse a maior gravidade do planeta. E esse Deus não resolve. A igreja morna não valoriza isso. A igreja morna não quer saber do sacrifício. A igreja morna quer saber de dinheiro e ficar rico e adquirir riquezas e bens. É uma igreja pobre, é uma igreja cega, é uma igreja que está com a vergonha aparecendo, só escândalo nas mídias sociais. Uma igreja que passa vergonha o tempo inteiro. É uma igreja pobre, que não consegue enxergar um palmo na sua frente. E sabe como é que age a igreja pobre? A igreja morna? A igreja morna, ela está tão focada no dinheiro, que às vezes ela vê uma irmã do ciclo de oração, e a irmã está com problema, o marido está desempregado, e a irmã está passando dificuldades, e a gente não consegue se sensibilizar pela dificuldade da irmã e do irmão. A criancinha vai dormir sem o leite, sem o pão. Aí nós estamos tão focados no dinheiro, sabe o que a gente diz? Essa irmã, esse marido deve estar em pecado, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E a irmã é uma irmã de oração, a irmã é uma irmã de jejum, o marido é um homem de Deus, está passando por uma fase difícil, a gente vai lá e classifica como pecado, porque se não tivesse pecado, o Deus do ouro da prata ia fazer a pessoa melhorar, e a pessoa não ia ficar desempregada. E às vezes o camarada está aprontando todas, a pessoa está em pecado, a pessoa está numa vida torta, mas a pessoa sabe ganhar dinheiro, a pessoa tem time para dinheiro. Não é questão que Deus abençoa ou não abençoa. Deixa eu falar uma coisa: os maiores bilionários do mundo não são cristãos, nem em Deus acredita. A maior parte dos empresários e dos comerciantes do Brasil e fora do Brasil não são cristãos e nem gosta de crente. Não é que Deus está abençoando eles, não, e não é isso. Eu falei ontem, isso é o tempo da lei. A lei tratava assim, debaixo da graça não. Quanto mais santo, quanto mais puro, quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o diabo vai tentar tirar você dessa realidade, dessa fé. Mas a gente está tão focado no dinheiro que a gente está vendo a pessoa lá com um carrão, um bom emprego, e a pessoa não está nem aí para Deus, mas a gente acha, ele tem Deus, ele é abençoado, ela é abençoada, olha o carrão que Deus deu para ela. A inversão de valores. A gente não valoriza a pessoa pelo nível espiritual, o morno valoriza a pessoa pelo que ela tem financeiramente. Uma certa manhã, eu acordei
E a minha filha mais velha estava no celular assistindo uma pregação. Eu não sei quem era, eu só sei que era uma mulher pregando. E na pregação a mulher disse assim, que ela orou a Deus. E qual a oração dela? Ela orou assim: se Deus, se tu me ama, me ajuda a me contentar com um pouco. Se tu me ama mesmo, me ajuda a ser feliz no pouco. Ela deu a entender que ou ela era uma pessoa rica, ou bem de vida, e com a pandemia ela perdeu e agora vai ter que viver com pouco, ou ela nunca foi rica e caiu a ficha que ela não vai ser rica. E ela precisa se contentar com o pouco que tem. Então ela pediu ajuda para Deus. Mas o que me chamou a atenção é que ela colocou o amor de Deus em xeque. O amor de Deus em dúvida. Quer dizer que Deus ainda não provou que ama. Dar o filho, tirar você da rota do inferno, sacrificar o próprio filho não prova que te ama. Para provar que te ama, tem que te dar uma casa, tem que te dar dinheiro, tem que te dar carro. Aí ele prova que te ama, tem que ajeitar teu casamento. Você escolhe casar com a pessoa errada e Deus que tem que se virar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual foi o problema que Deus causou para você? Porque até que eu sei, todos os problemas nossos foram causados por nós mesmos. E muitas decisões erradas que nós tomamos, nós decidimos sem perguntar nada para Deus. Agora, por que Deus tem que resolver? E se Ele não resolver, Ele não nos ama? Você causa um problemão para você mesmo, e Deus tem que resolver. E se Deus não resolver, Ele não te ama. Mas dar o filho dele para tirar você do inferno não é amor. É igreja morna. Então, deixa eu dizer para você uma coisa para a gente terminar aqui, para você deixar de ser morno. Quem somos nós na real? Na real, vamos colocar o pé no chão? Quem somos nós? Então eu vou dizer quem nós somos. Isso aqui é muito pesado. Porque a gente tem aquela coisa, ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos fez seus filhos, né? Nós agora somos co-herdeiro com Cristo, nós somos filho do rei, filho de Deus, sim ou não, né? Porque ele fez isso por bondade. Mas vamos colocar o pé no chão. Quando uma pessoa deixa de ser presidente da república, a pessoa passa a ser o quê? Como é que a gente chama? Fala alto, igreja. Fala assim, ex-presidente. Deixa de ser governador. Deixa de ser prefeito. Deixa de ser condenado. O que nós somos? Na real, nós somos ex-condenados. E nós temos que ter isso na minha mente. Eu era um condenado. Jesus disse isso. Eu vim não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por meio da minha vida. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo está condenado. A humanidade que não aceitar a Cristo está condenado. Então nós éramos condenados, aceitamos a Jesus, nós somos ex-condenados. E por amor a Ele, Ele nos fez seus filhos. Por amor a Ele, Ele nos fez co-herdeiro com Cristo. Mas se você quer ser um crente humilde, eu tenho que entender, eu sou um ex-condenado. E eu sou ex-condenado porque o sangue dele me lavou, me redimiu, me purificou. E se eu estou aqui hoje dando glória a Deus, se eu estou livre do inferno, eu preciso honrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo com toda a força da minha alma. Não dá para você ser soberbo se você colocar o pé no chão. Por mais que você tenha um padrão de vida elevado,
Mas você vai dizer: o meu dinheiro não me salvaria, o meu dinheiro não teria condições de pagar. Então eu sou um ex-condenado rico, mas eu sou um ex-condenado. Eu sou um ex-condenado bem de vida. Eu tenho um bom emprego, mas eu sou ex-condenado. Eu sou pastor, mas sou ex-condenado. Eu sou obreiro, mas eu sou ex-condenado. Eu sou levita, mas eu sou ex-condenado. Eu sou músico, mas eu sou ex-condenado. Eu sou igreja, mas eu sou ex-condenado. E ex-condenado, só me resta agradecer, honrar, valorizar e desejar um dia estar com aquele que me tirou da condenação eterna. Não dá para ensoberbecer. Eu toco muito. Eu sei tocar vários instrumentos. É ex-condenado. Sabe que a gente tem que pensar? É como o pavão. Já viram a ave pavão? O pavão, quando abre, acho que é a ave mais linda do planeta, não é o pavão? Sim ou não? Coisa mais linda é o pavão. As pessoas ficam admirando. Olha que pavão lindo. E o pavão, ele tem a tendência de soberbecer. Ele se orgulha. Ele tufa o peito. Aí ele vê que você está olhando, ele fica virando assim, ó, para você tirar foto, bater selfie. Ele fica, sabe, ele gosta da fama. Só que Deus teve a sabedoria de fazer o pé do pavão, o pé mais feio do planeta. Pensa num pé feio, é o pé do pavão. Aí quando ele está todo lá, se exibindo todo, aquela coisa toda, aí Deus fala: olha para o teu pé. Aí quando ele olha para o pé, ele se murcha, ele fecha. Ele fica com vergonha do pé dele e ele vai para o cantinho dele. Vai passar dias para ele voltar a abrir de novo. É a mesma coisa. Olha, canta muito, toca muito, prega muito. Que pastorzão, eita, que obreiros, olha essas irmãs, olha que igreja linda. Aí todo mundo fica: eu sou da AD Madureira, como é que é? Araras. Sou da AD Araras. Olha a minha igrejona. Ei, olha o meu pastorzão, é o melhor pastor da cidade. Ei. Aí o pastor: é isso aí, eu também. Aí fica os obreiros: rapaz, nós temos, aí fica todo mundo. Aí Deus fala assim: quem você é? Como assim, seu? Quem você é? Lembra de quem você é? Você é quem? Eu sou ex-condenado. Pode aplaudir com vontade. Só isso que nós somos. Aí a humildade vem, a gente glorifica e o Espírito Santo nos envolve em sua glória. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Quem pode glorificar? Agora escute, olhe bem para mim que eu vou encerrar aqui. É gostoso ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente sabe quando Deus está falando cara a cara conosco. E Deus repreende e castiga quem Ele ama. E Ele vai dizer: a quem vencer a mornidão, a quem valorizar o que é para ser valorizado, aquele que desejar vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, levante as duas mãos por um minuto, abra a tua boca e glorifica. Cadê os obreiros glorificando? É isso aí, obreiro, glorifica mesmo. Obreiros avivados, igreja avivadas.
Orianda labanai, xerbianda labaste. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, eu tenho um comércio maravilhoso. Aí você fala, eu glorifico a Deus porque Ele deu um comércio a um ex-condenado. Eu tenho uma casa linda, eu glorifico a Deus porque Ele deu essa casa linda a um ex-condenado. Eu tenho um ministério lindo, mas eu glorifico a Deus porque Ele deu um ministério a ex-condenado. Eu tenho uma voz linda, mas eu glorifico a Deus que Ele deu essa voz linda ao ex-condenado. Orianda labanai, xerbianda labasta. Não deixa o diabo calar a tua voz. Glorifica, 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 glorifica. Não espere estar empregado. Não espere estar com as dívidas pagas. Glorifique a Deus. Não espere estar com uma situação difícil para abrir a boca para falar com Deus. Abre agora e glorifique agora, e adore agora, e exalte agora. Porque na hora da dificuldade a boca abre para pedir, me livra, me socorra, ó Deus, da minha angústia. Mas na hora de glorificar e de adorar, não consegue abrir a boca. Igreja morna não sabe agradecer, só se vangloria. Aleluia. Se eu sei abrir a boca para pedir na hora da angústia, eu também sei abrir a boca para glorificar e exaltar. Eu não tinha direito de nada, eu era um ex-condenado. E hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho filhas, hoje eu tenho a salvação, hoje eu tenho, mas eu sou um ex-condenado. Agora, segura o glória. Fique de pé.